E a H é a altura de carga, é a carga de água. Tá? A vazão também pode ser K e A, né? Porque o I é H sobre L, eu só mudei essa parcela aqui. E a velocidade, né? Velocidade da água passando vai ser o K vezes o I. Tá bom? Onde então? Porque a vazão, K é o coeficiente de permeabilidade, A é a área, I é o gradiente hidráulico e V é a velocidade de percolação dessa água. Existem alguns valores, né, típicos para coeficiente de permeabilidade. Isso aí é só para a gente ter uma noção, não é para a gente usar no nosso, né, no nosso projeto. É o que eu sempre falo para as pessoas. Não usem valores de referência de livro em projetos de engenharia. Vocês têm que, se o seu projeto requer um parâmetro que você precisa de um ensaio de laboratório, pague o ensaio de laboratório para você saber esse valor. Por quê? Pode ser que dê certo? Pode. Mas a dúvida está aí, a interrogação. Pode ser que não dê certo. Então, é preferível gastar um dinheirinho, né, para fazer um ensaio de laboratório, você ter o valor correto daquele parâmetro, do que achar que aquele valor de referência do livro vai encaixar no seu projeto e depois, se der um prejuízo, o prejuízo é muito maior do que o valor que você paga ali, né? É igual fazer sondagem. Pague uma sondagem, não use valores de referência que o vizinho fez. O solo não é igual, ele é heterogêneo. Em cada lugar você vai ter uma resistência diferente. Então tem que fazer ensaio sim. Tá? Valores típicos então. Argila, como eu falei para vocês, é o solo que tem mais dificuldade da água permear. Então são valores muito pequenininhos de coeficiente de permeabilidade. São valores menores que 10 elevado a menos 9. Tá? Silt também é um material fino, porém mais permeável que a argila, de 10 a menos 6 a 10 a menos 9. E a areia, né, da argilosa até grossa, você aumenta a permeabilidade. Tanto que se você tiver na praia, né, tem ali, vem o mar, na areia, a água, vem a aguinha ali, quando tem aquela ondinha que vem até a beirada da praia ali, da areia. Quando a onda volta, a água fica? Não, né? Ela não volta toda com a onda, ela fica um pouco, só que rapidinho ela penetra no interior da areia, porque isso é a permeabilidade, a alta permeabilidade que a areia tem. Se eu trouxesse um copo aqui para vocês, cheio de areia, e jogasse água dentro dele, vocês rapidamente, lógico, uma quantidade de água compatível, rapidamente a água penetraria nesse solo, nessa areia. Se eu trouxesse a mesma quantidade de solo, sendo que a argila, se eu jogasse a mesma quantidade de água, a água não penetraria rapidamente, ela ficaria ali uma camadinha ali em cima. Vocês observam também aqui em Campos. Aqui em Campos a gente tem muita argila na região. Quando vocês passam em lugares que não tem asfalto, né, que tem uma parte de terra, quando chove fica aquela lama. E choveu, né, parou a chuva. A água continua ali. Por quê? Ela não tem essa capacidade de permear rapidamente. Então ela fica ali, praticamente, quem seca é o sol. E ela não penetra, não. Quem seca é o sol. Porque a dificuldade é grande de permear na argila. Tá bom? Isso daqui é só um exemplozinho que eu até boto no esterismo que está em prova, tá? Mas no dia da revisão eu falo novamente com vocês. Isso aqui é só para... É um exemplo do gradiente hidráulico com o gradiente crítico. O que seria isso? Vocês já ouviram falar em areia movediça? Já? A areia movediça é um tipo de areia ou é um estado da areia? Estado. Por quê? Por que não é um tipo de areia? Areia movediça? Porque depende de usar uma determinada região, tem a Porque depende da condição física? A condição Vai física. depender desse bichinho que é o gradiente hidráulico. Na areia movediça, o que acontece? Tá? O gama, quer dizer, o peso específico submerso do solo, o que é o peso específico do solo? O peso específico do solo é o peso, né, a massa do solo sobre o seu volume. Submerso é que ele está completamente imerso na água. Então ele tem um outro tipo de peso, ele tem um empuxo, então é um peso, né, diferente do peso específico aparente. Esse peso específico submerso, ele é praticamente igual ao peso específico da água. Por isso que dá o I crítico dá aproximadamente
pela grossa, até vou tentar certinho. Por quê? Mais fácil passar, né? Ela procura sempre o caminho mais fácil. Então ela vem pela areia grossa e sobe na vertical. Então é sempre de baixo para cima o gradiente hidráulico. Tá? Quando ela sobe, se ela estiver nesse estado e crítico, que é o gama desse material, dessa areia, ele está próximo do gama da água, tá? Ela entra no estado de areia movediça. Porque esse material aqui, quando penetra a água pelo fluxo, ele vai perder estabilidade. E quando ele perde estabilidade, quando esse gama sube, ele se aproxima do gama da água, você entra, você afunda. Por quê? Quem não deixa você afundar numa areia é a resistência dos grãos.